No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre crise sensorial no autismo. A gente sabe que essa é uma das piores partes do que nós, famílias atípicas, passamos, né? Vamos conversar sobre isso? As pessoas autistas, elas processam os estímulos do ambiente de uma maneira diferente que a gente. No geral, é muito mais intenso. Então, som, luzes, cheiros, né? Então, às vezes, um barulho que pra gente é imperceptível, pra eles estão sentindo muito alto. Um cheiro que pra gente tá ok, não está incomodando, pra eles está incomodando muito. Então, o que acontece? Quando tem esse excesso de estímulo e a pessoa não consegue mais se autorregular, é quando acontece a crise sensorial. É o corpo, é o cérebro gritando, falando que não aguenta mais. E aí vem os choros, agressividade e tudo aquilo que a gente já sabe. Claro que cada pessoa ela é única, né? Mas existem alguns gatilhos que são muito comuns. Eu separei aqui 6 para falar para vocês. Então, o primeiro deles são ambientes barulhentos, como shoppings, festas. Então, por exemplo, nesse caso, uma estratégia para você poder lidar com isso pode ser um simples abafador de ouvido, você já vai resolver isso. A segunda delas são luzes muito fortes e piscantes. Então, às vezes, até a claridade do próprio sol mesmo, às vezes um óculos de sol, ou evitar em lugares que tem estímulo que você sabe que o seu filho vai ficar desregulado, né? O terceiro deles são toques inesperados ou roupas desconfortáveis. Então, assim, tem pessoas que não gostam, que encosta nelas, que abraça, que beija. Isso pode ser algo que para você é normal, mas pode ser muito para essa pessoa, isso vai deixar ela desconfortável. É muito comum também etiqueta de roupa, né? Aquilo que a gente está acostumado, para algumas pessoas autistas parece uma lixa na pele ou agulhadas. Então, eu mesma aqui em casa, eu corto todas as etiquetas das roupas do Noah, todas. O quarto gatilho aqui que é muito comum são cheiros e sabores muito intensos, né? Então, uma loja de perfume, que é aquele monte de cheiro misturado. O Noah mesmo, ele não gosta de ir em restaurante, porque eu acho que é cheiro de muitas comidas diferentes, né? E se eu parar agora aqui para pensar, realmente, basicamente, tudo que o Noah come tem um sabor mais neutro, ele tem preferência por coisas mais neutras, né? Não tem nada que ele coma, assim, que tenha um sabor muito específico. Quinto gatilho, mudanças na rotina, claro, né? A pessoa autista ela precisa de previsibilidade, de segurança, então uma mudança assim na rotina muito brusca pode também causar uma crise. E por último, cansaço ou estímulo acumulado. Então, uma criança que gastou muita energia, que está muito cansada, ela precisa descansar, porque ela pode sim entrar numa crise e muito estímulo acumulado. Então, às vezes ela não foi num restaurante, nem foi, mas a junção de todos os estímulos do dia inteiro, chega no final ali do dia, ela tá exausta. Então, é importante a gente perceber esses gatilhos para poder dar um suporte para eles, tentar evitar algumas coisas, né? Existem hoje ferramentas para ajudar a lidar com isso. Então, é um trabalho de observação para a gente poder estar sempre tentando oferecer o melhor possível para eles. Agora eu quero falar aqui para vocês 5 dicas de como lidar com a crise. Então, assim, não teve jeito, o meu filho começou a ter uma crise. O que eu faço? Né? Não consegui evitar isso. Então, a primeira dica, mantenha a calma. Por mais que você esteja assustado, preocupado, nervoso, assim, por dentro, você pode estar tremendo, tenta manter aquele rosto calmo, tranquilo, que tá passando segurança pro teu filho e que ele sabe que você tá ali como um apoio, que tá tudo bem. Segunda dica, reduza estímulos. Então, seu filho começou aqui a ter uma crise, se tá muito claro, tenta fechar a cortina. Se a televisão tá ligada, o rádio tá ligado, desliga, evita sons, tenta deixar um ambiente mais neutro possível, com menos estímulos, para tentar ajudar ele a ir se acalmando. Terceira, fale pouco e fale com calma, ou se puder, não fale.
Então, aquele momento que a criança está ali tendo uma crise, é como se ela estivesse fora de si. Então, a pior coisa que você pode fazer é querer dar bronca, querer gritar com a criança, falar para ela parar de fazer aquilo. É como se ela não tivesse mais respondendo por si. Ela tá numa crise, é como se ela não tivesse consciente do que está acontecendo. Inclusive, eu já vi vários relatos de adultos autistas que falam que depois que teve uma crise, não lembra, na verdade, que teve a crise, assim, o que aconteceu. Então, se você puder não falar nada, ficar em silêncio é melhor, mas se você precisar falar, lembra que é aconchego, é falar com uma voz doce, poucas palavras e de uma maneira muito calma, como, por exemplo, tá tudo bem, mamãe tá aqui, tá tudo bem. A quarta dica é: ofereça contenção segura. Então a gente sabe que as crianças elas podem ficar muito agressivas, se auto-machucar, tentar te morder, te chutar, bater a cabeça é muito comum, infelizmente, né? Então você tem que tentar evitar que a criança se machuca, então, se necessário, tentar conter a criança de uma maneira segura. O Noah mesmo, ele já teve crises que ele ficava tentando bater a cabeça, assim, no chão, e é super perigoso ele machucar, né? E ele tá totalmente descontrolado, e a força que ele tem na hora da crise é, assim, impressionante. Então tem momento que não tem jeito, você precisa conter, que é para a própria segurança, e saber fazer isso, que é para você não machucar o teu filho e não se machucar. E a quinta e última dica aqui que eu tenho é evitar broncas, né? Então, como eu já falei anteriormente, você tem que estar calmo, pleno, não adianta dar bronca, não adianta dar lição de moral, você tem que estar ali como um suporte, você tem que entender que a pessoa está fora de si, que a pessoa está em crise. Então, geralmente, assim, pela minha experiência, o que acontece aqui em casa a gente fica ali, se o Noah não estiver tentando se machucar, a gente fica ali com ele, sentado na mesma altura. Se ele tá deitado no chão, a gente tá ali sentado no chão, com a cara calma, e aí ele tá ali todo descontrolado, ele mesmo começa a se acalmar e vai diminuindo, a intensidade vai diminuindo, e em algum momento ele mesmo vem até a gente, e aí a gente abraça, e aí aí a gente oferece um colo, e aos poucos vai passando, e a gente vai acalmando ele com a voz doce. E é isso, acabou a crise, não tem bronca. A gente tem que lembrar que isso é uma crise sensorial por excesso de estímulo, né? Então não foi uma coisa que a pessoa fez por maldade, não é birra, não é teimosia, não é falta de educação. Então não tem por que você dar uma bronca no seu filho. Você tem que ser apenas apoio e suporte, sempre com muito amor, com muita paciência. Então é isso, gente. O que eu tenho para falar assim aqui em casa, com a minha experiência com o Noah, né? Ele começou a ter crise quando ele fez 6 anos, hoje o Noah tem 7 anos. E a gente ficou bem assustado, porque foi um comportamento novo pra gente e que a gente não entendia a princípio, mas aí a gente foi atrás de um médico, a gente foi estudar, e no caso ele começou a ter muitas crises por dia e todos os dias. Então a gente procurou ajuda profissional, um psiquiatra. Então, dependendo de como tá aí na sua casa, procure ajuda profissional. O Noah, ele começou a tomar medicação por conta de crises, e ajudou muito. Hoje em dia eu posso falar que o Noah praticamente não tem crise, mas também a gente aprendeu nesse processo a lidar com as crises e a tentar entender o porquê que ela acontece, identificar gatilhos e tentar oferecer suporte para ele. Então hoje em dia a gente evita, né, lugares barulhentos, coisas que a gente sabe que vão ser gatilhos para ele. Então por isso que é sempre importante esse seu trabalho aí de investigação. Bom, aqui em casa ajudou muito a gente, inclusive foi assim que a gente cortou as telas dele. A gente percebeu que a tela estava deixando ele extremamente agitado e desregulado, então algo que era para ser algo prazeroso para ele estava fazendo muito mal para ele. Então quando isso começou, a gente entrou com medicação, mas como eu sempre falo, né, medicação não faz milagre. A gente também ajustou a rotina, a gente cortou as telas dele e a gente começou a identificar gatilhos e evitar esses gatilhos. Então é isso, gente. Infelizmente a gente sabe que não é fácil, né? A pior parte, pelo menos aqui em casa, para mim,
eu acho que foram as crises do Noah. E é muito triste, né? É muito difícil você ver o seu filho naquela situação totalmente descontrolado, nervoso, e é muito angustiante. E aqui pra gente ter essa observação, ter essa paciência, procurar essa ajuda profissional fez toda a diferença. Então, essa é a dica que eu deixo pra vocês. Eu espero que esse vídeo faça algum sentido para vocês. Eu também escrevi um artigo bem detalhado, tá no nosso site, que é oautismocomoelее.com. Eu vou deixar o link aqui para vocês podem dar uma olhada lá. E é isso, compartilha com alguma família que você acha que está precisando dessas dicas, deixa seu like e até o próximo vídeo.